Está terminando o Janeiro Branco, mês de conscientização pela saúde mental. Mas o tema é importantíssimo e merece ser lembrado durante o ano todo. Pensando nos desafios desta área, o Jornal da Clube traz agora mais um bate-papo especial. Hoje eu estou aqui com as psicólogas Leidiane Martinez e Thaís Alves. Boa tarde às duas. Vamos começar a abordar um pouco desse tema que interessa muito a todas as pessoas, a todos os nossos telespectadores. E Leidiane, eu quero começar fazendo essa pergunta para você. Ansiedade. Não é um dado científico, mas entre 10 pessoas que a gente pergunta, 8 assumem sofrer de ansiedade. Antes mesmo dessa pandemia do novo coronavírus, a ansiedade já era para nós uma grande pandemia, o grande mal destes tempos? Sim, Felipe, boa tarde. Bom, não tem como, né? Hoje nós somos considerados, segundo a Organização Mundial da Saúde, o primeiro país em transtorno em ansiedade, né? Muito aumentou por conta da pandemia, né? Em tempos de pandemia como estamos vivendo, as pessoas tendem a ficar mais suscetíveis às mudanças físicas, cognitivas, comportamentais e emocionais, o que pode trazer e traz, né, Felipe, um impacto muito grande na saúde mental. Então, um estudo realizado em maio de 2020, eu quero compartilhar aqui com você, com homens e mulheres de várias regiões do país, 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, mostrou um número grande de pessoas com sintomas, né, de depressão, ansiedade, estresse, até mesmo pânico, e a grande maioria, né, acabou entrando ali pelo consumo de drogas ilícitas, de cigarros, de medicamentos e de alimentos. E, por incrível que pareça, um dado importante do neuropsicólogo Antônio de Pádua Serafim, do HC da USP, ele fala que a grande maioria das mulheres são afetadas com isso emocionalmente. Então, 40,5% dos sintomas de depressão e 34,9% de ansiedade, 37,3% de estresse. Olha só, né, como a ansiedade e outros transtornos mentais têm atingido as pessoas, principalmente nesse momento em que estamos vivendo de tantas incertezas. Thaís, eu queria perguntar para você agora. Nós estamos no fim do mês de janeiro, o chamado Janeiro Branco, mês de campanha, justamente, de conscientização pela saúde mental. Mas é uma campanha que ela vai se estender para o resto do ano, né? Muito importante pensar e cuidar da saúde mental. E um dos quesitos principais para o brasileiro, né, para a nossa macro-região, mas para o mundo inteiro, é a questão financeira, né? Nós estamos passando por uma crise. E quando a gente fala de crise, é sempre mais delicado, é sempre mais suscetível que a gente fique doente, que a gente adoeça, né? Psicologicamente falando. E aí, como é que a gente trabalha isso? Bom, Felipe, boa tarde. Realmente, a gente está passando, tem um aumento aí registrado, um percentual bem alto há 11 anos já que a gente iniciou uma crise. Porém, se a gente perceber com alguns dados, em 2021 a gente aumentou 70% de endividamento dos brasileiros em relação a 2020. Então, eu tenho aqui algumas dicas do que fazer, então, depois desse endividamento. Então, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer essas dívidas. Sabendo que eu tenho que pagar, eu consigo elencar por ordem de prioridade, de emergência, como, por exemplo, cartão de crédito e cheque especial. É um pouco mais caro os juros, né? Então, elencar aí como prioridade. Uma outra dica é de você realmente ali definir uma meta mensal. Quanto eu posso gastar por mês? Depois de tentar negociar com seus credores. Uma quarta dica seria de você controlar então seus gastos, daquilo que você gasta mensalmente, o que você realmente precisa e o que você pode deixar. Lembrando que assim, o mais importante é adotar novos hábitos. Sem adotar novos hábitos, a gente vai continuar com esse comportamento, né, de sempre gastar com aquilo que a gente não precisa.
Uma dica também bem, a gente acha que é simples, que é boba, mas é bem importante, é de anotar tudo aquilo que você gasta. Literalmente anotar num caderninho. Não gosta de caderninho? Faz uma planilha no Excel. Não gosta de planilha no Excel? Nós temos hoje muitos aplicativos que você só alimenta, só joga os dados lá e ele consegue fazer tudo para você. E uma última dica é que a gente busque, então, se a gente não tem esse controle, que busque por educação financeira. E lembrar que a gente não está sozinho. Se você não consegue ter esse autocontrole, os profissionais da saúde e de finanças estão aqui para ajudá-los, né? E que esse momento aí de crise não é um momento que tem que durar para sempre. Tem como a gente reverter essa situação. Aí o telespectador que está em casa está falando assim, puxa vida, mas a Thaís está me dando umas dicas de economia. Mas, Thaís, isso tem tudo a ver com o controle mental, não é? Completamente. Porque quando a gente está em crise econômica, o que aumenta? Aumenta a tua irritabilidade, o estresse, mau humor, desânimo, medo, tristeza, ansiedade e até a depressão. Então a gente tem que se cuidar. Influencia diretamente também na alimentação, insônia. E aí você pensa, é normal, né? É esperado que a gente tenha todo esse comportamento, porque você acha que você está sem saída quando você está endividado, né? E não, nós temos aí uma saída principalmente regulando, né, autocontrolando aí as emoções, que é o principal. Mente e corpo, afinal de contas, é uma coisa só, né? Exatamente. Leidiane, a crise, óbvio, não é apenas financeira, né? É uma crise de saúde, claramente. E aí vem a questão do medo. Muita gente está sofrendo por conta de pânico, né? Alguns, claro, têm fundamento, outros infundados, né? Às vezes aquela precipitação sente antes de acontecer. E aí, como é que a gente vai aprender a controlar essa questão uma vez que a gente passou por um drama tão grande quanto essa pandemia? Eu diria, Felipe, que nós estamos vivendo uma coronofobia, um termo usado ali no ano de 2020 devido ao momento da pandemia e que traz, assim, alguns sintomas físicos, como palpitações, dificuldades para respirar, prejuízo no sono. Agora, tudo isso com certeza gera muito medo, né? Mas assim, devemos refletir que só pensar no medo em si, ele não gera ações inteligentes. Então, assim, é importante entender que medo intenso, ele pode sim afetar o sistema imunológico e psicológico, né, obviamente, e o medo pode se tornar até crônico, ou seja, o perigo fica maior ainda do que já é e pode ser um gatilho aí para desenvolvimento de problemas de saúde mental. Né? Então, ele aumenta o nível de ansiedade, aumenta o nível de estresse, né? As pessoas ficam com mais intensas. Quem tem sintomas de transtorno psiquiátricos pré-existentes, aumenta essa condição, né? Então vem a depressão, vem as crises de pânico. Então calma, né? Então o mais importante não é ignorar o medo, mas sim aprender a lidar com ele, né? Como que eu vou lidar com o medo, né? A primeira coisa, Felipe, é importante pensarmos que que a pessoa que passa por esse problema, que está nos assistindo agora, pense que ficar para si essa situação pode ser ainda pior. Então, é importante falar sobre, né? Colocar ali para o outro que está à sua volta a sua aflição. E claro, né, sendo algo mais sofrido, com um sofrimento mais intenso, procurar ajuda especializada, né? Por isso que nós temos aí a psicoterapia com os psicólogos, a psiquiatria entrando com a medicação, tá? Então é muito importante sempre procurar aí o auxílio para cuidarmos da saúde mental. Afinal de contas, né, ficar com medo crônico o tempo todo, isso é muito ruim. Correto. Thaís, e para a gente complementar essa situação, é 2022, mas a gente precisa pontuar. Saúde mental não é frescura, né? Ansiedade não é frescura. Tudo isso tem tratamento, tem prevenção, inclusive, né? Como que a gente lida com as pessoas que estão entrando numa disfunção, entrando num problema de saúde mental e pessoas que já têm algo diagnosticado como algo, por exemplo, psiquiátrico?
Certo. Bom, primeiro, né, Felipe, vamos pensar assim, em uma pandemia, esse aumento de sinais e de sintomas dos transtornos mentais e a inabilidade por enfrentamento dessas situações de emergência são esperadas. Afinal de contas, né, a gente não tem aí uma pandemia sempre. Eu sou uma pessoa que não consigo economizar. Não, você não é, você pode estar nessa situação, né? E também tomar cuidado com os erros, né, de julgamento da decisão para promover o enfrentamento desses problemas. E aí a gente pensa, vamos pensar agora no tratamento de prevenção. Hoje a gente teve em 2020, 2021 a linha de frente, né, da saúde, falando principalmente dos enfermeiros, médicos, só que a gente tem que pensar também que a saúde mental deveria entrar, então deveríamos também ser profissionais da linha de frente. Dentro desse atendimento emergencial, tanto psiquiátrico quanto plantões de saúde, constituem ali um espaço de escuta, de acolhimento e de mitigação de sintomas, né, de redução de sintomas. E a gente tem que pensar que nós nos reinventamos, não existe um protocolo de atendimento certinho ali para a pandemia, então nós precisamos nos reinventar, criar novos protocolos. Hoje é muito habitual que atendamos por telefone, online. O online hoje está presente até em diagnóstico, né, em tratamento propriamente dito. Temos testes psicológicos que são feitos de maneira online. Então, aí vamos falar de prevenção dentro da saúde mental. Hoje, um instrumento muito bom dentro da psicoeducação são checklists. É isso mesmo, literalmente, um checklist para prevenção da transmissão. Por quê? Se a gente fizer esse checklist, passar álcool na mão, usar máscara, tudo aquilo que a gente já está cansado, né, de ouvir, a gente passa a ter certeza de que estamos fazendo pelo menos o necessário para a prevenção da proliferação da doença. Então, isso leva a um efeito positivo de respostas psicológicas. Se eu sei que eu estou dando o meu melhor, que eu estou fazendo o meu melhor, então a possibilidade, né, de eu adquirir essa doença é um pouco menor, né? Mas vamos supor ali, então já estamos passando, né? Tanto os familiares, quanto as suspeitas, os diagnosticados, a própria equipe de saúde. A TCC, a Teoria Cognitivo-Comportamental, é uma opção eficaz aí de intervenção, tanto durante quanto imediatamente após qualquer vivência de situação de crise, porque ela tem possibilidade de criar um plano de tratamento breve, de acordo com cada demanda, né, que cada pessoa está passando naquele momento. Correto. Eu falei hoje com as psicólogas Leidiane Martinez e Thaís Alves. Espero ter ajudado você, telespectador, a planejar melhor, se preparar melhor para esse 2022, sempre com muita saúde mental. Muito obrigado.